Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos. Mais um estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 3 e nós temos estudado aqui domingo após domingo. Aqueles que estão assistindo esse vídeo, e estão chegando aí agora, saibam que nós temos todos os outros estudos, capítulos, desde o capítulo 1 até aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13. Então, se você ainda não assistiu, fica aqui, não sai não. Mas depois você pode assistir os outros que você não assistiu ainda. Estão tudo aí no YouTube. Sejam bem-vindos aqueles que estão conectados já. Aqueles que vão conectar depois, vão assistir depois. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a você um grande favor. Curta o vídeo. Antes de você sair, curta o vídeo, compartilhe com mais alguém, ok? Pega aí agora o link, manda lá no Facebook, manda lá no WhatsApp, manda para todo mundo. Vamos juntar aqui para participar desse estudo da Palavra de Deus, que eu creio que vai abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você vai compartilhando aí, nós vamos começar orando, amém? Começar orando. Também, se você tem sua Bíblia e você gosta de anotar, pega a sua Bíblia. Tem uma Bíblia de papel? Tem uma Bíblia de papel, pastor, e gosta de fazer anotação. Então pega a sua Bíblia aí e faça anotações, ok? Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar ministrando o estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Teu povo, Senhor, hoje está conectado, tem atendido a esse chamado. E eu creio, Pai, que o Senhor tem bênçãos para nós através da Tua Palavra no dia de hoje. Muito obrigado, meu Pai, por cada um. Aqueles que já estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, que sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, não esquece de curtir e compartilhar, ok? Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje, como eu disse, o capítulo de número 13 de Romanos, ok? Capítulo de número 13. Esse capítulo de número 13 de Romanos, ele tem uma mensagem muito atual, para nós. Vamos falar de temas atuais e até um pouco polêmicos devido à situação que a gente tem vivido no país, no Brasil e no mundo. Então eu aconselho a você a não deixar. E eu quero dizer uma coisa, antes até mesmo de começar esse estudo, para que as pessoas, eu sei que esse é um assunto muito delicado, mas o que eu estou colocando aqui é a palavra de Deus. Você pode discordar de mim, do outro, de A e de B, você pode discordar de quem você quiser, mas você não pode discordar da palavra de Deus. Porque se você é um crente em Cristo Jesus e você discorda da palavra de Deus, aí tem um problema muito sério, porque não tem como aquele que é crente em Jesus discordar da palavra de Deus. Isso não existe. A Bíblia está dizendo isso, mas eu não concordo. Então, se a Bíblia é o nosso guia de fé e prática, como é que a gente vai discordar disso? Então tem alguma coisa, porque quem discorda da palavra de Deus, discorda do próprio Deus. Então, isso é muito complicado, ok? Então, deixando claro, não sou eu, é a palavra de Deus. Porém, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém? Acima até do que eu acho. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 13. O primeiro versículo diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Bom, eu quis pegar esse texto com essa versão, porque ele usa a palavra potestade. Porque no nosso meio, irmãos, é digno de nota isso, no nosso meio, infelizmente, muitas pessoas não têm prática de ler, e eles conhecem certas palavras só através da Bíblia.
e às vezes de um versículo isolado. Essa palavra potestade, por exemplo, ela não quer dizer demônio. Tem muita gente que fala assim, ué, mas Deus manda a gente ser sujeito às potestades, mas potestade não é demônio? Não, a potestade não é demônio. Né? Tem muita gente que acha, porque as potestades, os principados, nós temos que repreender, mas não é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É como se você falasse de manga, e quando você fala manga, não quer dizer nada. Pode ser a fruta que eu chupo e pode ser a manga da camisa. Até você colocar numa frase, manga, pode ser qualquer coisa. E as palavras também podem ter significados diferentes e usos diferentes. Então isso é importante, porque eu estou falando isso, pastor, todo mundo sabe. Não sabe. Se soubesse, por exemplo, tem um outro exemplo. Antigamente até tiraram isso da Bíblia por causa disso. Tinha, eu acho, o texto, era Isaías, né? Oxalá tivesses ouvido. Aí o pessoal fala assim, mas Oxalá não é lá da macumba? Por que está na Bíblia? Irmãos, tem a palavra Oxalá lá, naquela religião, mas tem Oxalá no português. Essa palavra existe na língua portuguesa. E ela significa tomara, queira Deus. Então o texto é tomara ouvisses a minha voz, quisesse Deus, vocês ouvissem a minha voz, significa isso. Então é só um adendo, por quê? Porque a gente está falando potestade e algumas pessoas falam assim, e o pastor falou que a gente tem que obedecer os demônios, e não é isso. E não é isso que Paulo está falando aqui também não, certo? Então quando ele está falando de sujeito às potestades superiores, ele está falando de autoridades. Potestade significa autoridade. Dessa volta toda para explicar isso. Por quê? Porque é importante. É porque na leitura da Bíblia a gente não pode ler de forma equivocada. Então quando ele fala toda a alma, vou voltar ao versículo, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, ele está falando, ele está falando das autoridades. De que Deus é quem permite. Se Deus não coloca lá, Deus colocou, vamos dizer assim, né? Deus colocou essa... Não, Deus permite, de alguma forma, essa autoridade alcançou ali. Mas ela roubou, ela fez isso, ela foi corrupta. De alguma forma ela chegou ali. E o que tem a ver? Tem a ver dizer que Deus é o responsável também para cobrar dessa autoridade. A quem é mais dado, mais é cobrado. Então, se há uma autoridade, né, que é uma autoridade, seja ela civil, seja eclesiástica, seja a autoridade que for, e ela não procede de forma justa, e ela não procede de forma certa, mesmo que você ache assim, mas não está acontecendo nada com ele agora, o castigo dele vem sem dúvida. Então é por isso que Paulo está falando aqui, olha, toda alma seja sujeita, você seja sujeito às autoridades. Tem outra versão que usa a palavra autoridade e não potestade, né? Mas seja sujeito às autoridades, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades ou as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem atrarão sobre si mesmos a condenação. Então, o que acontece? A gente sabe do cenário político, né, que nós vivemos atual e de todos esses anos que a gente tem vivido. Irmãos, independente se você vota em A ou B, isso não interessa. Você, como crente, certo? Você não deve xingar nenhuma autoridade. Seja policial, seja governador, presidente, seja que for, pastor, você não deve xingar nenhuma autoridade. Você não deve ser desrespeitoso a nenhuma autoridade. Paulo está falando isso. Mas pastor, e se a autoridade for corrupto, se ele for ladrão, se for isso? Você acha que na época de Paulo todas as autoridades eram justas? Todas as autoridades eram honestas? Você acha que corrupção nasceu só no nosso século? Irmãos, nós vemos o julgamento de Jesus, que foi o julgamento mais ridículo de todos.
Não tinha por que ele ser condenado, ele não fez nada, não tinha nada. Inventaram e condenaram ele à morte. Então você não fique pensando que a injustiça, a corrupção é uma coisa do nosso tempo, não. Isso sempre existiu desde que o homem pecou. Foi a corrupção do ser humano. Então, se mesmo assim Paulo está dizendo, e eu creio, inspirado pelo Espírito Santo, olha, seja sujeito. Seja sujeito à autoridade. Respeite. Ah, mas eu não voto nele. Seu direito. Vote em outro. É seu direito. Mas você não pode, de maneira nenhuma, como crente, estou falando para os crentes. Estou falando do mundo, não. O mundo faz o que quiser lá, cada um na sua. Mas aquele que tem a palavra de Deus e que conhece a palavra de Deus, ele precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Lembra que eu falei que era um assunto sensível? Porque hoje em dia parece que ninguém mais está nem aí para a palavra de Deus. Cada um faz o que acha que dá na telha. Né? São não só crentes comuns, não, pastores mesmo também vão para a internet xingar a autoridade, dizer que assim, a autoridade é isso, é aquilo, é aquilo outro, que nunca deveriam fazer isso. Nunca deveriam fazer isso. Né? A Bíblia fala a respeito do arcanjo Miguel. Com certeza você já ouviu falar do arcanjo Miguel. Né? É um anjo poderosíssimo, é aquele anjo que veio ajudar quando Daniel estava orando 21 dias e não tinha resposta. Ele veio para guerrear contra o príncipe da Pérsia. Um anjo poderosíssimo. Alguns até acreditam, né? Eu não estou falando que é, mas tem gente que acredita que a figura do arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Então, veja bem, a Bíblia fala lá no livro de Judas que até mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo a respeito do corpo de Moisés, porque o diabo queria roubar o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel foi lá para proibir isso, para não permitir isso, até mesmo o arcanjo Miguel, que poderosíssimo, ele não usou de palavras de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Está entendendo? Então essa é a questão da autoridade. Agora, só quem crê, só quem tem fé, só quem é crente de verdade. Porque o que a gente tem visto aí é as pessoas fazendo totalmente o contrário. Vai para qualquer lugar, televisão, internet, no púlpito, e xingando, falando, proferindo um monte de coisas, quando não deveriam. Se você é um crente, você precisa ficar com a palavra. Ah, pastor, mas eles vão fazer assim. Eles vão fazer até o momento que Deus permitir. Porque a hora que Deus quiser, a mesma coisa. Uma pessoa está no poder, ele sai, a outra está no poder, sai. Não importa. Nós não vivemos pela carne, nós vivemos pela fé. E nós sabemos, irmãos, que, embora seja algo legítimo, nós não confiamos no nosso voto. Não o voto que a gente coloca na urna. A gente confia no voto que a gente tem com Deus, na aliança que a gente tem com Deus. É nisso que a gente confia. Então é por isso que Paulo está dizendo isso aqui, ó. E Paulo, irmãos, foi alguém que foi perseguido pelas autoridades dos judeus. Ele foi extremamente perseguido pelas potestades superiores, né? Ele foi chicoteado injustamente. Ele foi preso injustamente. Ele foi quase morto várias vezes. Ele foi para Roma e ficou preso lá injustamente, simplesmente porque ele pregava Jesus Cristo. Então nós não estamos falando de uma pessoa sem noção, que, não, gente, ele é bitolado, vamos obedecer porque somos cordeirinhos. Não é isso, não. Ele está falando de alguém que sabe, que foi pressionado pelo sistema e que foi morto pelo sistema e mesmo assim ele preferiu obedecer a Jesus Cristo. Olha só, vamos continuar. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Veja bem, alguém vai dizer assim: mas pastor, mas agora não é assim não. Quem faz errado é que está certo. O que faz o certo está errado agora. Você acha que isso é de agora? Você acha que na época de Paulo não era assim? Se não fosse assim, Jesus não ia para a cruz. Volto a dizer, se não fosse assim, Jesus não ia para a cruz. Atos 10:38 fala: Jesus andou fazendo bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você imagina só, se Jesus andou fazendo bem, a Bíblia não fala que ele andou fazendo mal, ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, e ele foi para a cruz. Por que isso, irmãos? Nós estamos em um mundo caído, em um mundo que Satanás tem dominado a mente das pessoas. Isso faz tudo parte do processo. Agora, nós que temos a palavra de Deus e que temos consciência da palavra de Deus, nós precisamos pensar diferente e agir diferente do que o mundo age. E não está tendo diferença. Não está tendo diferença. Os crentes estão agindo da mesma forma que as pessoas no mundo estão agindo. Essa é a grande realidade. Grande realidade das coisas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Por quê? Porque demonstra que o povo de Deus, que deveria confiar no Senhor e não em homens, confiar no Senhor, está confiando mais na força do seu braço, na força do seu grito, na força da sua manifestação, do seu protesto, e não naquele que pode salvar. Eu pergunto a você, quando todos os seus direitos forem tirados e você não tiver ninguém para recorrer, não adianta processar, não adianta advogado, não adianta nada, com todos os direitos. Mas pastor, isso não vai acontecer não. Não? Você acha que não? A Bíblia fala que vai. Todos os seus direitos serão revogados, você não vai ter direito a nada. Quem você vai recorrer? Quem vai ser por você? Nós só temos o nosso Deus, irmãos. Nós só temos o nosso Deus. A Bíblia fala que vão é o socorro do homem. Essa é a realidade. Então não pense você, mas eu não posso ficar calado, porque eu tenho que falar, porque senão... É mesmo? E a sua fala está resultando em quê? Em que está resultando? Você só está se indispondo, famílias brigando, porque um é A, o outro é B, amizades sendo rompidas, o povo cada vez mais infeliz, porque os crentes não têm observado isso aqui, tão simples. Vamos entregar na mão de Deus. É Deus que permite as coisas. Na vida dos crentes, a gente crê assim. Jesus fala, não teme aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Esse que você tem que temer. Jesus fala isso. Mas infelizmente, esses tempos, nesses últimos anos, muitos, não estou falando de todos, graças a Deus existem sim aqueles que permanecem fiéis à palavra. Sempre, em todas as épocas tem. Mas muita gente tem sido levada a esse tipo de comportamento e infelizmente que nas igrejas muitos pastores têm incentivado esse tipo de comportamento. E isso é uma tristeza. Mas vamos lá. Olha só. Versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave. Não, eu vou fazer o que a autoridade quer, porque senão eu vou ser preso. Eu vou fazer o que a autoridade quer, senão eu vou ser multado. Senão eu vou sofrer as consequências. Não é por isso. Mas pela consciência. Por que consciência? Porque eu sei que é a Cristo que eu sirvo. É Ele que é o meu galardão, Ele que é a minha recompensa. Então eu não estou fazendo porque se eu não fizer eu vou ser punido. Infelizmente essa maneira de pensar, ela está muito presente dentro da igreja. As pessoas fazem até as coisas na igreja para aparecer. Vou fazer porque senão o pastor vai me cortar. Eu vou fazer porque senão o pastor vai reclamar. O coordenador já disse que não aparecer 3 vezes. E não. Irmãos, nós servimos ao Senhor pela nossa consciência. Ele é o nosso Deus. E com respeito às autoridades, às potestades, é a mesma coisa. Não pela autoridade, mas pelo Deus que está acima dela. Deus está acima dela. Mas esse pessoal, pastor, serve o diabo. Ele serve o diabo. Irmãos, o nosso testemunho, a nossa fidelidade a Deus está acima do diabo, de qualquer coisa.
Não importa como o diabo haja, não importa como o diabo atue, não importa. O que importa é o seu relacionamento com Deus. É isso que importa. Eu não vou lá dar um soco na cara dele, não é por causa do diabo, não. Eu não vou lá porque Deus, que está acima de todas as coisas, Ele é o meu Senhor. É por causa dele que eu faço. Não é por causa eu vou ser castigado, sabe? Então o que tem acontecido é que as pessoas perderam a noção de quem elas servem. Essa é a verdade. A quem você serve? Eu falei que o assunto hoje era polêmico, porque isso tem virado a maneira de viver de muita gente. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. É só, eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou aguentar calado, eu não vou tolerar isso. É só isso que a gente escuta. Eu não sou bobo, e usando palavras que eu posso falar aqui, porque tem gente que usa até palavras que não dá para falar aqui. Essa tem sido a realidade. Então eu creio que o estudo de hoje é uma reflexão para a gente avaliar a gente mesmo. Como é que a gente tem agido? Como eu gostaria que muito mais pessoas assistissem isso. Eu sei que, como está na internet, está surgindo até a gente falar assim, mas não é bem assim não. Bom, se você não crê na palavra de Deus, parabéns para você. Agora, eu creio na palavra de Deus e a palavra de Deus ensina assim. É assim que a palavra de Deus ensina. Sem pensar que agora é mais corrupto que antes, não é. A corrupção do homem existe desde que o homem se corrompeu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, nós precisamos estar atentos. A chave é essa. Não é por causa do castigo, mas é por causa da consciência. Qual a consciência que eu tenho? Olha, eu sou de Jesus Cristo. Essa é a consciência que eu tenho. É isso que eu acredito, é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. Eu sou de Jesus Cristo. Então, eu preciso ser diferente. Olha só, por essa razão, Paulo diz, versículo 6, por esta razão também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. É interessante que muitas vezes nós vemos pessoas cobrando, postura dos crentes. E você precisa ser, você tem que se esforçar para fazer. E Paulo fala de uma forma muito simples. Quer cumprir a lei? Ama. Porque quem ama nunca vai querer o mal do próximo. Mas é amar? Não, Jesus mandou amar os inimigos. Amar quem te faz bem é mole. Quer dizer, nem é tão mole, porque tem gente que a pessoa faz bem e mesmo assim ele não ama, né? A verdade é essa. Tem gente que até fazendo bem para ele não ama, não valoriza, não dá a mínima. Então a verdade é que tem que amar todo mundo. Até mesmo aquele que te prejudica, você tem que amar. E se você ama dessa forma, como Jesus amou, porque Jesus amou independentemente de ser amado em retribuição. Se você ama assim, com certeza você está cumprindo a lei. Porque o amor ao próximo, ele não faz mal ao próximo. Ele não deseja mal do próximo. Eu quero que esse homem morra. Não, o amor ao próximo não faz isso. Não deseja isso. Então, se alguém deseja que alguém morra, que alguém seja atropelado, que os filhos dele... Não. Você não está segundo o amor de Deus. Mas esse homem prejudica muita gente, esse homem prejudicou... Você não está de acordo com o amor de Deus. Então, é um assunto... mas isso é muito difícil, pastor. Isso é muito difícil. Esse negócio de é muito difícil é desculpa de quem não quer obedecer a palavra. Isso é muito difícil, pastor. Isso aí é muito difícil. É desculpa. É desculpa. Porque o que é fácil nessa vida, irmãos? O que é fácil nessa vida? Me responda. Só que essa vida aqui, esse modelo de vida aqui que Paulo está descrevendo, é a vida que agrada a Deus. Olha o versículo
o versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais explícito que isso, impossível. Mas eu confesso, lógico, eu também não ouço tudo que tem por aí, mas eu confesso que não tenho ouvido muito disso ultimamente. Não tenho ouvido muitos pregadores falando sobre isso ultimamente. Muitas vezes nós vemos as pessoas querendo justificar seus próprios erros, justificar suas ações, por que age assim. Paulo está falando, não. Qualquer mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há ainda algum outro mandamento importante, tudo está resumido nessa palavra. Que palavra? O amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama você mesmo, você não vai se adulterar, né? Se matar. As pessoas estão se matando, então é porque falta de amor próprio. É a realidade. Não, pastor, isso é uma doença. Tá, irmãos, mas a verdade é essa. O natural é você se amar. O natural é você se amar. O natural é você não querer se machucar. Quem gosta de se machucar? Se alguém está se machucando, se automutilando, é porque ela está com um problema de falta de amor próprio, sim. Se é causado por uma doença disso ou aquilo, não importa, mas é um sintoma. Porque o natural é até uma questão de sobrevivência. Se você estiver numa cozinha aí e esbarrar numa panela quente, qual é a sua reação? É puxar o braço rapidamente. Porque é uma questão de sobrevivência. Você não vai ter a reação de estar queimando seu braço e você, que gostoso, queima mais. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você se ama. Então, quando uma pessoa está se fazendo mal, é porque está faltando, de alguma forma. Então, tudo se resume nessa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, se você não consegue amar a si mesmo, vai ser muito difícil você amar o próximo. Isso aí eu confesso que vai ser difícil, porque você não consegue amar nem a você mesmo, né? Então, o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Você acompanha isso? Você está entendendo? Então vamos lá. Mais um texto aqui. Vamos lá, porque o vizinho resolveu cortar grama aqui agora. Mas vamos lá. Versículo de número 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, olha a explicação de Paulo. Por que ele está falando isso? Por que ele está dizendo isso? Eu estou dizendo isso conhecendo que os tempos, conhecendo que já chegou a hora, igreja, de nós despertarmos do sono. Chegou a hora de nós despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está mais perto agora do que de quando nós aceitamos a fé. Então, por que está todo mundo... parece que Jesus está às portas mesmo, né? Jesus está voltando, é guerra, é rumores de guerra, são enfermidades, são vários problemas acontecendo assim de montão no mundo. É por isso mesmo que eu estou dizendo a vocês, olha, a hora está chegando, então desperta do sono. Para de viver como se fosse um mundano, como se não tivesse a Cristo, como se não conhecesse a palavra. Para de viver assim e começa a ver o que tem a palavra.
Mas não é um sermão exortativo, né? Não é um estudo de exortação, não é nada disso. Mas quantas pessoas, eles não querem observar o que a palavra diz. Eles querem agir da forma que eles agem. Né? Um estudo bíblico, né? Que a gente devia ter milhares de pessoas interessadas, porque é alimento, irmãos. A Bíblia é alimento. Então deveria ter milhares de pessoas famintas querendo a Bíblia. Não, eu quero a palavra, A gente não está vendo isso. A gente vê milhares de pessoas quando tem entretenimento. Né? Ah, vai ter um cantor famoso, um pregador famosíssimo, aí todo mundo vai para lá porque quer entretenimento. Mas não quer a palavra de Deus. Só que é hora da gente despertar do sono. É hora da gente despertar do sono porque a salvação está próxima. Né? Então a gente precisa rejeitar, o dia chegado, precisamos rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Mas o que é isso, pastor? Vestir das armas da luz? Paulo continua aqui, vamos continuar aqui. Versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que isso quer dizer? Olha, anda honestamente, como se anda em dia, porque de dia todo mundo quer parecer bem, porque está todo mundo vendo tudo. De noite as pessoas podem fazer o que for, se esconder, mas não. Nós andamos no dia, nós não andamos na noite. Né? Então, sem glutonaria, sem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Vamos deixar isso. Você vê que contenda está no meio. Né? Porque tem gente que acha que não. Eu posso contender, eu posso falar, eu posso brigar. Não. Contenda está no meio disso, que tem que ser reprovado. Mas o que a gente precisa se revestir? Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Estar revestido de Cristo é ter o mesmo comportamento, a mesma reação, a mesma ação que Cristo. E como é que eu consigo isso, pastor? Como é que eu consigo ser como Jesus? Através do Espírito Santo, obviamente. Mas você precisa ler a respeito de Jesus. Como é que você conhece ele? É pela palavra. E aí Paulo fala, não tenhas cuidados da carne com concupiscência. O que é isso? Tem muita gente, muito pregador, pregando, você tem que parar de pecar, você tem que parar de... falando da carne. Mas olha só, ele precisa falar de ser revestido de Cristo. Porque se nós formos revestidos de Cristo, nós não vamos ter problema com isso, de concupiscência da carne. Isso vai morrer em nós. Então o que nós precisamos mais? É nos revestir de Cristo, é nos revestir do Senhor Jesus, é estarmos vestidos dele, é tomarmos, né, as suas vestimentas. Irmãos, a igreja precisa muito de palavras como essa. Não é porque eu estou falando, não, é porque é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a igreja precisa muito de palavras como essa. Você compreende? Eu espero que isso tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você compartilhe isso com mais pessoas. Porque é uma necessidade. Infelizmente, tem muitos crentes que ainda estão dormindo. Mas chegou a hora da gente despertar do sono. Despertar do sono para ser como Jesus. Assim como Ele é, somos nós também nesse mundo. Mas muitos ainda estão dormindo para isso. Precisam acordar. Amém? Eu quero orar com você. Nós vamos terminar esse estudo. Lembrando, tem aqui o número Pix, a chave do Pix. Se você quiser abençoar o nosso ministério, se você quiser abençoar a obra de Deus e fazer uma oferta, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando por você. Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, por cada irmão e irmã. Eu sei, Pai, que essa palavra é uma palavra difícil nesses tempos, mas não para aqueles que têm o Teu Espírito. Para aqueles que estão ligados com o Senhor, eles entendem, compreendem, eles sabem, ó Deus, que é melhor
caminhar, trilhar o caminho da tua palavra do que o caminho do mundo. Pai, eu oro por cada irmão, irmã, cada família representada, cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois. Pai, que eles sejam enriquecidos em tudo para a glória do teu nome. Meu Pai, abençoa aqueles que estão abençoando esse ministério com as suas ofertas ou dando de seus dízimos. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre eles, de forma extraordinária. Obrigado por esse dia, que eles tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Logo mais à noite nós teremos transmissão de um culto, ok? Sejam abençoados nesse dia, em nome de Jesus, a paz do Senhor.